Capítulo 4: Como pensar positivamente. Recentemente, conversei com um especialista em recrutamento para uma das maiores organizações industriais da nação. Durante 4 meses por ano, ele visita os campos das universidades a fim de recrutar diplomados para o curso de treinamento de chefes para sua companhia. O teor de suas observações indicava que estava desapontado com as atitudes de muitos jovens que havia entrevistado. Quase todos os dias, entrevisto de 8 a 12 alunos, todos no fim de seus cursos e mais ou menos interessados em servirem conosco. Uma das principais coisas que desejamos determinar na entrevista de seleção é a automotivação individual. Queremos ver se trata do tipo de indivíduo capaz de, em poucos anos, dirigir grandes projetos, um escritório ou uma fábrica, ou de contribuir de qualquer modo realmente substancial para a companhia. Devo declarar que não estou satisfeito com os objetivos pessoais da maioria dos jovens com quem falei. Você se surpreenderia, continuou ele, se visse quantos rapazes de 22 anos estão mais interessados nos nossos planos de aposentadoria do que qualquer outra coisa mais. Uma segunda pergunta muito comum é: viajarei muito? Parece que a maioria dos jovens define a palavra sucesso como sinônimo de segurança. Acha que podemos arriscar-nos a entregar a companhia a homens assim? O que eu não consigo entender é por que os jovens de hoje são tão ultraconservadores, tão limitados nas perspectivas do seu futuro. Cada dia que passa revela mais sinais de expansão das oportunidades. Este país está batendo o recorde do progresso no desenvolvimento científico e industrial. Nossa população está aumentando rapidamente. Se jamais houve uma época para nos mexermos na América, é agora. O fato de existir tanta gente que pense tão mesquinhamente significa que há muito menos concorrência do que você imagina para fazer uma carreira recompensadora. No que se refere ao sucesso, as pessoas não são medidas por centímetros ou quilos, pelos diplomas escolares que possuem ou pela linhagem. São avaliadas pelo tamanho de seus pensamentos, que determinam o tamanho de suas realizações. Vejamos agora como podemos engrandecer nossos pensamentos. Algum dia você já perguntou a si mesmo: qual é a minha maior fraqueza? Provavelmente a maior fraqueza humana é a autodepreciação, isto é, o vender-se barato. A autodepreciação se evidencia de vários modos. John vê no jornal o anúncio de um emprego. É exatamente o que ele deseja, mas nada resolve porque pensa assim: para que me incomodar? Eu não sou bastante bom para isso. Ou então é Jim que deseja encontrar-se com Joan, mas nada faz para isso, pois pensa que não adiantará. Tom sente que Mr. Richard seria um bom freguês para seus produtos, mas não o procura. Acha que Mr. Richard é importante demais para atendê-lo. Pete está preenchendo um formulário de pedido de emprego. Há uma pergunta que diz: com que salário deseja iniciar? E coloca um salário modesto porque realmente acha que não vale o salário maior que desejaria ganhar. Há milhares de anos que os filósofos pregam um bom conselho: conhece-te a ti mesmo. Mas parece que a maioria das pessoas pensa que essa sugestão quer dizer: conhece apenas o lado negativo do teu eu. A maioria das autocríticas consiste na realização mental de longas listas dos erros, deficiências e inadaptações de cada um. É bom que conheçamos nossas incapacidades, pois isso nos mostra as áreas que devem ser melhoradas. Contudo, se conhecermos apenas nossas características negativas, ficaremos numa embrulhada. Nosso valor diminuirá. Eis um exercício que o ajudará a medir seu próprio valor. Tenho-o utilizado em programas de treinamento para chefes de vendas ou de pessoal, e funciona. 1. Determine 5 de suas principais habilidades.
Peça o auxílio objetivo de um amigo, possivelmente sua esposa, seu chefe, um professor, uma pessoa inteligente que lhe dê uma opinião honesta. Exemplos de itens frequentemente registrados: educação, experiência, habilidade técnica, aparência, vida doméstica bem ajustada, atitudes, personalidade, iniciativa. 2. Escreva em seguida por baixo de cada item o nome de 3 pessoas que você sabe ter alcançado um grande sucesso, mas que não possuem, quanto ao item considerado, a mesma capacidade que você. Quando terminar o exercício, você vai ver que é muito superior a várias daquelas pessoas, pelo menos num dos itens. Honestamente, só há uma conclusão a tirar: você tem muito mais valor do que pensa. Portanto, adapte sua maneira de pensar ao seu verdadeiro valor. Pense de modo positivo, como você realmente é. Jamais, jamais se deprecie. A pessoa que na conversação comum diz adamantino em vez de inquebrável, ou coquette, quando preferiríamos que dissesse namoradeira, pode ter um grande vocabulário. Mas será que tem o vocabulário de quem pensa construtivamente? Provavelmente não. Quem usa palavras difíceis, frases e termos altissonantes, que a maioria tem dificuldades de compreender, tem tendências para arrogância, medalhão ou bobo presumido. E esses geralmente pensam mesquinhamente. A medida da importância do vocabulário de alguém não está no tamanho ou no número de palavras que usa. Ao contrário, o que importa, a única coisa que importa no vocabulário de alguém é o efeito que suas palavras e frases causam na sua própria maneira de pensar e na dos outros. Eis aqui algo de fundamental. Não pensamos em palavras ou frases, pensamos apenas em quadros ou imagens. As palavras são a matéria-prima do pensamento. Quando faladas ou lidas, esse espantoso instrumento que se chama mente converte-as automaticamente em quadros mentais. Cada palavra, cada frase cria um quadro mental ligeiramente diferente. Se alguém lhe disser, Jim comprou uma nova plena, você vê um quadro. Mas se lhe disserem, Jim comprou uma nova casa de campo, será outro o quadro formado. Vemos que os quadros mentais são modificados pelas espécies de palavras que usamos para nomear e descrever as coisas. Encare o fato do seguinte modo: quando você fala ou escreve, está, num certo sentido, projetando um filme nas mentes dos outros, e os quadros por você criados determinarão a sua reação e a dos outros. Suponhamos que você diga a um grupo de indivíduos: lamento ter de comunicar que fracassamos. Que veem essas pessoas? Derrota e todo o desapontamento e amargura que a palavra fracassar encerra. Suponhamos agora que você declare: eis uma nova tentativa que, acredito, dará certo. Todos sentir-se-ão encorajados, prontos para começar de novo. Suponhamos que você fale: surgiu um problema. Você cria na mente dos outros um quadro em que aparece algo desagradável, difícil de resolver. Se, ao contrário, disser surgiu um desafio, o quadro é de estímulo, de esporte, de algo agradável de fazer. Ou então diga: ficamos sujeitos a uma grande despesa e o grupo verá dinheiro sendo gasto, dinheiro que jamais voltará, o que, aliás, é de fato desagradável. Mas, se ao contrário você se exprimir assim, fizemos um grande investimento, o grupo imaginará um quadro de algo que, mais tarde, dará lucro, uma visão muito agradável. A questão é essa: os pensadores construtivos são especialistas em criar quadros positivos, de futuro, otimistas, nas mentes de seus ouvintes e na sua própria. Para pensar positivamente, devemos usar palavras e frases que produzam imagens mentais positivas, construtivas.
A seguir, vamos comparar exemplos de frases que criam pensamentos depressivos, mesquinhos, negativos, comparando-as com frases com a mesma situação, mas discutidas em termos grandiosos, positivos. Escute-as e veja que imagens vai formando em sua mente. Frases que criam imagens mentais mesquinhas e negativas, versus frases que criam imagens mentais grandiosas e positivas. 1. Não adianta, estamos derrotados. Versus ainda não estamos derrotados. Vamos tentar de um modo novo. 2. Uma vez me meti nesse negócio e fracassei. Nunca mais. Versus fracassei, mas foi por culpa minha. Vou tentar de novo. 3. Tentei, mas o produto não é vendável. Ninguém o quer. Versus até agora não consegui vender esse produto. Contudo, sei que é bom e hei de encontrar uma fórmula que vai fazê-lo sair. 4. O mercado já está saturado. Imagine que 75% do potencial já foram vendidos. É melhor cair fora. Versus. Imagine, 25% do mercado ainda não recebeu esse produto. Conte comigo. O negócio parece bom. 5. Seus pedidos foram muito pequenos. Anule-os. Versus. Os pedidos foram muito pequenos. Vamos planejar um meio de vender mais. 6. 5 anos é muito tempo para atingir um bom posto em sua companhia. Não conte comigo. Versus. Realmente, 5 anos não é muito tempo. Imagine que ainda me restam 30 anos para servir num alto posto. 7. Os concorrentes estão com todas as vantagens. Como espera você que eu consiga derrotá-los? Versus. Os concorrentes são fortes, não podemos negar. Mas ninguém possui todas as vantagens. Vamos pensar juntos e imaginar um meio de derrotá-los em seu próprio campo. 8. Ninguém jamais aceitará esse produto. Versus. Na forma atual, é possível que não seja vendável, mas quem sabe se fazendo algumas modificações. 9. Vamos aguardar a crise para então aumentarmos o estoque. Versus. Vamos investir agora. Apostemos na prosperidade, não na depressão. 10. Sou muito jovem ou velho para esse emprego. Versus. Ser jovem ou velho é uma grande vantagem. 11. Eu lhe provo que não vai adiantar. Imagem formada. Escura, sombria, desapontada, amargurada, fracassada. Versus. Eu lhe provo que adianta. Imagem formada. Brilhante, esperançosa, alegre, vitoriosa. 4 maneiras de desenvolver o vocabulário de um pensador positivo. Eis 4 maneiras que o ajudarão a desenvolver um vocabulário de um indivíduo que pensa positivamente. 1. Use palavras e frases animadoras, positivas, construtivas, para dizer como se sente. Quando alguém lhe pergunta como está passando hoje, e você responde com um sinto-me cansado, estou com dor de cabeça, quem me dera que fosse sábado, não me sinto muito bem. Na verdade, o que você faz é aumentar sua sensação de mal-estar. Sente-se pior. Ponha em prática uma coisa que é muito simples, mas que tem uma tremenda força. Todas as vezes que lhe perguntarem como se sente, como está passando hoje, responda maravilhosamente bem e você, ou diga otimamente, ou muito bem. Sempre que se apresentar uma oportunidade, diga que está maravilhosamente bem. Procedendo assim, você não só se sentirá realmente muito bem, como ainda mais importante, torne-se conhecido como uma pessoa que se sente sempre em ótimo estado. Isso faz com que se ganhe amigos. 2. Empregue palavras e frases calorosas, elogiosas e favoráveis ao se referir a outras pessoas. Adote como regra
ter sempre uma palavra positiva, construtiva para seus amigos e companheiros. Quando conversar com alguém sobre uma terceira pessoa ausente, refira-se a ela sempre com palavras elogiosas, tais como: é realmente um ótimo sujeito. Disseram-me que está realizando um trabalho magnífico. Evite cuidadosamente as palavras que possam diminuí-la, pois mais cedo ou mais tarde ela virá a saber o que você disse, e isso só lhe trará prejuízos. 3. Encoraje sempre os outros. Não perca a oportunidade de cumprimentar e elogiar uma outra pessoa. Todo mundo anseia por um elogio. Tenha sempre uma palavra bondosa para sua esposa ou esposo. Tome conhecimento das pessoas que trabalham com você e cumprimente-as. O elogio sinceramente feito é uma ferramenta para o sucesso. Empregue-a. Use-a cada vez mais. Elogie as pessoas pela sua aparência, por seu trabalho, realizações e famílias. 4. Empregue palavras positivas ao delinear planos para os outros. Quando alguém ouve dizer: temos boas notícias, a oportunidade não nos pode ser melhor. Suas mentes começam a cintilar. Mas quando escuta algo assim, gostemos ou não, temos de cumprir a tarefa. A projeção mental é sombria, aborrecida, reage de acordo com essas imagens. Prometa a vitória e veja como os olhos brilham. Prometa a vitória que você obterá todo o apoio. Edifique castelos, não cave sepulturas. Não encare as coisas como são, mas sim como podem ser. Os que pensam positivamente habituam-se a ver as coisas não apenas como são, mas como poderão ser. Eis 4 exemplos para ilustrar essa afirmação. 1. Que valoriza uma propriedade. Um próspero corretor de imóveis, especializado em propriedades rurais, demonstra o que se pode conseguir se nos habituarmos a ver algo onde pouco ou nada existe no momento em que se olha. Assim explica o meu amigo. A maioria das propriedades rurais existentes por aqui está arruinada e oferece muito poucos atrativos. Se eu tenho sido bem-sucedido, é porque não procuro vender aos meus clientes uma herdade tal qual ela é ou está. Todo o meu plano de venda da propriedade é desenvolvido sobre o que ela poderá vir a ser. Se você se limitar a dizer: a fazenda tal tem X acres de terra, tanto de matas, e está situada a tantas milhas da cidade, eles não se interessarão nem a comprarão. Mas se você lhes mostrar um plano concreto de algo que eles possam fazer com a fazenda, conseguirá vencê-los. Deixe-me mostrar-lhe o que quero dizer. Assim falando, abriu a pasta e dela retirou um papel. Depois continuou: esta fazenda é nova em nossa lista. É igual a muitas outras. Situa-se a 70 quilômetros do centro da cidade, tem a casa arruinada e há 5 anos que se acha abandonada. Agora, veja o que fiz. Na semana passada, passei 2 dias lá, estudando o local. Percorri-a várias vezes e observei as propriedades vizinhas. Estudei a localização da fazenda em relação às estradas existentes e planejadas, e perguntei a mim mesmo: para que servirá essa terra? Pois bem, do estudo feito surgiram 3 possibilidades. Ei-las. A seguir, ele mostrou-me 3 planos, perfeitamente datilografados e que pareciam bem compreensíveis. Um deles sugeria a conversão da fazenda num campo de equitação, apoiando a viabilidade da ideia com as seguintes considerações: uma cidade em crescimento, mais gosto para a vida no campo, mais dinheiro para a recreação, boas estradas. O plano demonstrava ainda como a fazenda podia sustentar um ponderável número de cavalos, de modo que a renda dos aluguéis para os passeios fosse bastante compensadora.
A ideia do campo de equitação era de todo convincente. Eu mesmo já estava vendo uma dúzia de casais cavalgando por entre as árvores. De maneira semelhante, esse arrojado vendedor desenvolveu um segundo plano de um pomar e um terceiro que era uma combinação de pomar e criação de aves. Assim, quando falo com os meus clientes, não preciso convencê-los de que a fazenda é uma boa compra, tal qual está. Ajudo-os a ver a fazenda transformada em algo que vai fazer dinheiro. E além de vender mais fazendas mais rapidamente, o meu método de vender terras ainda oferece outra compensação. Posso vender uma fazenda por preço mais alto que os meus concorrentes. É natural que as pessoas paguem mais pela área e pela ideia do que hão de fazer com ela. Por isso, quase toda a gente quer entregar-me suas terras. E a minha comissão em cada venda que realizo é maior. A moral é esta: veja as coisas não como são, mas sim como poderão vir a ser. A capacidade de visualizar valoriza tudo. Quem pensa positivamente prevê sempre o que pode ser feito no futuro, não fica empacado no presente. 2. Quanto vale um freguês? O diretor executivo de uma grande loja dirigia uma reunião de gerentes de vendas. Pode ser que eu esteja um pouco ultrapassado, dizia ele, mas pertenço à escola dos que acreditam que a melhor maneira de se fazer com que os fregueses voltem é atendê-los amigável e cortesmente. Um dia, quando estava na loja, ouvi um caixa discutindo com uma freguesa que acabou saindo encolerizada. Logo depois, o referido caixa comentava com um outro: não vou perder meu tempo com uma freguesa de $1,98 e trazer todo o estoque da loja para ver se achava o que ela queria. Ela não valia isso. Afastei-me, continuou o diretor, mas aquela observação ficou me martelando na cabeça. Fiquei pensando que o fato de nossos caixas considerarem os nossos fregueses pelo valor de suas compras, dividindo-os em categorias, como aquela freguesa de $1,98, constituía um assunto muito sério. Decidi que esse conceito devia ser imediatamente mudado. Voltando ao meu escritório, chamei o nosso diretor de pesquisas e pedi-lhe que verificasse quanto, em média, cada freguês gastava em nossa loja por ano. Até eu fiquei surpreso quando ele me deu a resposta. De acordo com seus cálculos cuidadosamente feitos, cada freguês gastava anualmente em nossa loja $362. A seguir, convoquei uma reunião dos supervisores do pessoal e falei-lhes do incidente ocorrido. Mostrei-lhes depois quanto vale realmente um freguês. E assim que eles viram que um cliente não pode ser avaliado por uma única compra, mas sim pela média anual, o serviço melhorou consideravelmente. Essa observação feita pelo diretor executivo aplica-se a qualquer tipo de negócio. O lucro é resultado dos negócios repetidos. Muitas vezes, as primeiras vendas não dão lucro nenhum. Encare, porém, os gastos potenciais dos fregueses, e não a compra que fizeram hoje. A valorização dos fregueses é que os converte em grandes e regulares compradores. Depreciando-os, você os manda embora. Um estudante contou-me um incidente ocorrido com ele para explicar por que jamais há de tornar a entrar num determinado bar. Um dia, começou ele, resolvi almoçar num bar que se inaugurara semanas antes. O dinheiro representa muito para mim e por isso decidi escolher com muito cuidado o que ia comer. Ao passar pela seção de carnes, vi um prato de peru com molho que parecia muito gostoso, cujo preço marcava 39 cents. Quando me dirigi à caixa registradora, a empregada olhou para a minha bandeja e disse: $1,09. Delicadamente pedi-lhe que visse bem, pois pelos meus cálculos a minha conta era de 99 cents, e chamei sua atenção para a tabuleta que marcava o preço de 39 cents. Ela tomou-se agressiva. Pouco se me dá o que está escrito na tabuleta. Veja, aqui está a lista dos preços para hoje.
Aquilo deve ser engano. O senhor tem de pagar 49 cents. Tentei então explicar que só havia escolhido o Peru porque custava 39 cents. Se soubesse que tinha de pagar 49, teria escolhido outra coisa. Senhor, o valor é 49 cents, foi sua resposta. Concordei, porque não desejava ficar parado ali, fazendo cena, mas resolvi ali mesmo que jamais tornaria a entrar naquela casa para comer. Eu gasto com meus lanches cerca de 250 dólares por ano, mas ali não verão um cents do meu dinheiro. É um bom exemplo do que faz a estreiteza de vista. A empregada só enxergou o dime, moeda de 10 cents. Não viu a despesa em potencial de 250 dólares. 3. O caso do leiteiro cego. É surpreendente o número de pessoas que não enxergam o potencial. Há alguns anos bateu à nossa porta um jovem leiteiro oferecendo seus serviços. Expliquei-lhe que já tinha nosso entregador de leite e que estávamos muito satisfeitos. Sugeri-lhe então que batesse na porta ao lado e falasse com a dona da casa. Ora, respondeu ele, já falei com a dona do lado, mas ali eles gastam 1 litro de leite de 2 em 2 dias, e isso não compensa a minha parada aqui para fazer a entrega. É possível, disse-lhe eu, mas quando você falou com a nossa vizinha, não reparou que os pedidos de leite vão aumentar muito dentro de um mês e pouco? Está para chegar gente nova e que vai beber um bocado de leite. O jovem olhou-me um momento, como se tivesse recebido um golpe, e acrescentou: Como é que se pode ser cego assim? Hoje, aquela mesma família que comprava 1 litro de leite de 2 em 2 dias, compra 7 de um outro leiteiro que teve uma visão muito mais ampla que o anterior. O garotinho que estava para nascer naquela ocasião tem agora 2 irmãos e uma irmã. E já soube que dentro em pouco vai chegar mais gente. Como se pode ser tão cego? É preciso ver as coisas como poderão ser e não apenas como são. O professor que só pensa em Jimmy tal qual é, um pirralho mal educado, atrasado e grosseiro, com toda a certeza não vai ajudá-lo a desenvolver-se. O que, porém, enxergar o que poderá ele vir a ser, vai obter bons resultados. A maioria das pessoas que observa os caminhos do desvio só vê ali gente vencida, fracassada, sem esperança alguma. Mas uns poucos devotados enxergam algo mais. Vêem cidadãos que podem ser amparados e por isso realizam, às vezes, ótimos trabalhos de reabilitação. 4. Que determina o quanto você vale. Há algumas semanas, após uma sessão de treinamento, fui procurado por um jovem que me perguntou se podia dispensar-lhe alguns minutos, pois desejava falar comigo. Eu sabia que esse jovem, agora com 26 anos, tivera uma infância muito difícil. Além disso, sofrera vários infortúnios nos primeiros anos de adulto. E sabia ainda que se estava esforçando realmente para preparar-se um sólido futuro. Após havermos resolvido rapidamente seu problema técnico, nossa conversa passou a girar em torno de como as pessoas que têm poucas posses deviam encarar o futuro. Seus comentários forneceram uma resposta digna de ser ouvida. Tenho menos de 200 dólares no banco. Meu emprego, como o de um empregado médio, não rende muito e não traz muita responsabilidade. Meu carro já tem 4 anos e vivemos, eu e minha mulher, num apartamento apertado de um segundo andar. Mas, professor, continuou ele, estou decidido a não permitir que o que eu não tenho me impeça de progredir. Foi uma afirmação que me intrigou e eu pedi que se explicasse. Melhor, o caso é esse, prosseguiu ele. Ultimamente venho observando os outros e notei o seguinte: os que não possuem muitas coisas olham para si como se encontram no momento presente, nada mais enxergam, não veem o futuro, vivem apenas o presente miserável.
Meu vizinho é um bom exemplo. Vive a se queixar que o emprego rende pouco, que o encanamento está com defeito a toda hora, que a sorte mal o bafeja, passa para os outros, que as contas do médico crescem cada vez mais. Lembra-se tão amiudadamente que é pobre, que já se convenceu de que o será eternamente. Age como se estivesse condenado a viver naquele arruinado apartamento para o resto de sua vida. Meu amigo falava realmente com sinceridade e, depois de uma pequena pausa, acrescentou: Se eu só me visse como sou presentemente, com um carro velho, pequena renda, apartamento barato e uma dieta de sanduíches, nada podia esperar senão ficar desencorajado. Eu veria um João ninguém e seria um João ninguém o resto de minha vida. Tenho procurado ver-me como serei dentro de poucos anos. Vejo-me não um caixeiro comum, mas sim um chefe. Não um apartamento detestável, senão uma bela casa nova nos subúrbios. E quando me vejo assim, sinto-me cada vez maior. E já possuo bastante experiência pessoal para provar que esse método compensa. Não é esse um magnífico plano para que alguém se valorize? Esse jovem tomou o expresso que o conduzirá a uma vida realmente bela. Conseguiu dominar esse princípio básico do sucesso. O importante não é o que se tem, mas sim o que se planeja obter. A etiqueta de preço que o mundo coloca em nós é igual à que nós mesmos nos colocamos. Eis como desenvolver o poder de ver o que será, e não apenas o que é. Chamarei a esses exercícios de prática da valorização. 1. Habitue-se a valorizar as coisas. Lembre-se do exemplo da fazenda. Pergunte a isso mesmo: que poderei fazer para valorizar este quarto, esta casa ou este negócio? Procure ideias que façam as coisas valerem mais. Uma coisa, seja um terreno vazio, uma casa ou um negócio, vale de acordo com o uso que dela se pretende fazer. 2. Habitue-se a valorizar as pessoas. À medida que você subir no mundo do sucesso, mais e mais sua tarefa se vai transformando em desenvolver as pessoas. Pergunte-se: que posso fazer para valorizar meus subordinados? Que posso fazer para torná-los mais eficientes? Lembre-se que para extrair o melhor de alguém, você precisa primeiro saber onde está este melhor. 3. Habitue-se a valorizar a si mesmo. Realize diariamente uma entrevista consigo mesmo. Pergunte-se: que posso fazer para me valorizar mais hoje? Visualize-se não como você é, mas como poderá vir a ser. Assim procedendo, os métodos para atingir o seu valor potencial apresentar-se-ão por si mesmo. Tente e veja. Um gerente proprietário aposentado de uma companhia de impressão de tamanho médio, cerca de 60 empregados, contou-me como foi conseguido o seu sucessor. Há 5 anos, começou ele, precisei de um guarda-livros para dirigir a contabilidade de rotina de nosso escritório. O camarada que empreguei chamava-se Harry e tinha apenas 26 anos. Nada conhecia sobre tipografias, mas suas referências mostravam que era um bom guarda-livros. E quando há ano e meio eu me aposentei, fizemo-lo presidente e gerente geral da companhia. Recordando, Harry possuía um traço que o colocava à frente de todos os demais. Interessava-se ativa e sinceramente por tudo o que dizia a respeito à companhia, e não apenas em assinar os cheques e manter os livros em dia. Onde quer que visse que podia ajudar um outro empregado, ali estava ele. No primeiro ano que tive Harry comigo, perdemos alguns homens. Harry apresentou-me um programa com o qual, assegurou, poderíamos substituir aqueles empregados com um mínimo de prejuízo. E de fato assim sucedeu. Harry fez muitas outras coisas que ajudaram toda a companhia, e não apenas aquele departamento. Realizou um detalhado estudo do custo do nosso departamento de produção, demonstrando quanto lucraríamos se investíssemos $30.000 em novas máquinas. Uma vez sofremos uma grande baixa nas vendas.
Harry dirigiu-se ao nosso gerente de vendas e disse-lhe: Não entendo muito da parte do negócio no que se refere às vendas, mas permita que eu tente ajudá-lo. E o fez. Apresentou uma série de boas ideias que nos auxiliaram muito a vender mais. Quando admitíamos um novo empregado, Harry estava presente para fazer com que o recém-chegado se sentisse à vontade. Ele tomava um interesse real por tudo o que se fazia. Ao me aposentar, Harry era logicamente a pessoa indicada para substituir-me. Mas, compreenda bem, continuou o meu amigo, Harry não procurou sobrepor-se a mim. Não era um simples intrometido. Não procurava apunhalar os outros pelas costas, nem vivia dando ordens. Apenas procurava ajudar. Simplesmente agia como se tudo na companhia lhe dissesse respeito. Fez dos negócios da companhia os seus negócios. Harry ensina uma lição a todos nós. O faço o que me compete, e já é o bastante, é uma atitude mental mesquinha e negativa. Os que pensam com largueza olham-se como membros do esforço de uma equipe, vencendo ou perdendo com ela, e não apenas consigo mesmo. Ajudam em tudo o que podem, mesmo que não haja uma recompensa imediata e direta. O camarada que dá de ombros e passa adiante um problema com a observação de isso não me diz respeito, eles que se arranjem, não possui a atitude necessária para a liderança. Pratique isso. Habitue-se a pensar com largueza, identifique os interesses da companhia com os seus próprios. É muito provável que muito poucas pessoas que trabalham em grandes companhias tenham por elas um interesse sincero e que não seja egoísta, mas no final de contas, relativamente só uns poucos se qualificam como pensadores positivos. E esses poucos são os que eventualmente recebem a recompensa dos lugares de maior responsabilidade e de melhores salários. Muita gente potencialmente capaz deixa que as pequenas coisas, mesquinhas e insignificantes, bloqueiem o seu progresso. Vejamos 4 exemplos. 1. O que é necessário para fazer um bom discurso? Quase todo o mundo desejaria ser capaz de falar bem em público. No entanto, a maior parte das pessoas não o consegue e são péssimos oradores. Por quê? A razão é simples. Concentram-se nos aspectos triviais e insignificantes do discurso em vez de pensarem nos grandes e importantes. Quando se prepara para falar, quase toda a gente se ministra um batalhão de instruções mentais como não devo esquecer de me conservar ereto, não devo mexer-me demais, nem sacudir muito as mãos, não devo deixar que o auditório me veja consultar notas, não devo esquecer os possíveis erros de gramática, não devo esquecer se a gravata está direita, não devo esquecer de falar alto, mas não alto demais, e assim por diante. Muito bem. E que acontece quando o orador se levanta para falar? Fica apavorado porque se deu uma lista terrível de coisas que não deve fazer. Confunde-se e encontra-se silenciosamente perguntando: será que cometi algum engano? Em resumo, é um fracasso. E o é porque se concentrou nas qualidades pequenas, triviais, sem importância, de um bom orador e deixou de pensar nos requisitos que fazem um bom orador: conhecimento do assunto sobre o qual vai falar e um intenso desejo de transmiti-lo aos outros. O que caracteriza um verdadeiro orador não é a sua postura ou o número de erros de gramática que comete, mas sim conseguir que o auditório apreenda os pontos que deseja demonstrar. A maioria de nossos principais oradores apresenta pequenos defeitos. Alguns têm mesmo vozes muito desagradáveis. Alguns dos mais procurados oradores da América fracassariam num curso dado pelo antigo e negativo método do não faça isso e aquilo. No entanto, todos esses afortunados oradores públicos têm uma coisa em comum: todos algo a dizer e um desejo imperioso de que os outros o escutem. Não permita que as trivialidades o impeçam de falar bem em público.
2. Qual a causa das discussões? Nunca pare a fim de perguntar qual a causa das discussões. Pelo menos em 99% das ocasiões, elas iniciam-se sobre assuntos sem importância alguma, como: John chega em casa cansado, um pouco nervoso. O jantar não é exatamente o que ele esperava, e por isso torce o nariz e queixa-se. O dia de Joan também não foi dos melhores, e ela se defende dizendo que você queria que eu, com o dinheiro que tenho para comprar as coisas, ou talvez eu cozinhasse melhor se tivesse um fogão novo, como toda a gente. John sente-se ferido em seu orgulho e responde: Olhe, Joan, não se trata de falta de dinheiro. Você é que não sabe fazer as coisas. E por aí vão eles. E antes que se estabeleça uma trégua, são feitas, de lado a lado, todas as espécies de acusações. Virão à baila os direitos de cada um, questões relativas a sexo, dinheiro, promessas pré e pós-matrimoniais e muitas outras coisas. Ambos os contendores deixam a luta, nervosos e tensos. Nada ficou resolvido, e ambos reuniram novas munições que tornarão a próxima discussão ainda pior. As pequenas coisas, coisas insignificantes, servem de argumentos. Portanto, para eliminar as discussões, elimine os pensamentos mesquinhos. Eis uma técnica que funciona. Antes de se queixar, de acusar ou repreender alguém, ou de lançar um contra-ataque em defesa própria, pergunte a si mesmo: valerá a pena? Importa realmente? Na maioria dos casos, não vale a pena, e você evita o conflito. Pergunte-se sempre: tem importância o fato de ele, ou de ela, haver estragado os cigarros, de ter esquecido de tampar a pasta de dentes ou de haver chegado tarde em casa? É realmente importante o ter ele ou ela desperdiçado um pouco de dinheiro ou de haver convidado gente de quem eu não gosto? Quando você se achar prestes a agir negativamente, pergunte: isso tem realmente importância? Valerá a pena? Esta pergunta tem um efeito mágico na melhora das condições domésticas e serve também para o escritório. Funciona na rua, no meio do tráfego, quando um motorista lhe corta a frente. Funciona em qualquer situação na vida capaz de provocar uma discussão. 3. Por haver recebido o escritório menor, John fracassou. Há vários anos tive a oportunidade de observar como o pensamento mesquinho da designação de um escritório destruiu as possibilidades futuras de um jovem publicitário. 4 jovens chefes, todos do mesmo nível, foram transferidos para novos escritórios. 3 dos gabinetes eram idênticos em tamanho e decoração. O quarto era menor e menos enfeitado. John recebeu esse quarto escritório. Isso constituiu um verdadeiro golpe em seu amor próprio. Imediatamente sentiu que lhe faziam discriminações. Pensamentos negativos, ressentimento, amargura, inveja fizeram com que ele se sentisse desajustado. Como resultado, John passou a hostilizar seus companheiros. Em vez de cooperar, fez o que pôde para minar seus esforços. E as coisas foram piorando tanto que 3 meses mais tarde, a direção não teve alternativa senão despedir John. Um pensamento mesquinho sobre um assunto insignificante paralisou John. Na ânsia de sentir que estavam contra ele, John deixou de observar que a companhia estava se expandindo rapidamente e que o espaço para os escritórios era uma questão vital. Não parou um só momento para pensar que o diretor que fez as designações dos gabinetes nem sabia qual era o menor deles. Ninguém na organização, a não ser o próprio John, encarou o seu gabinete como índice do seu valor. Pensar mesquinhamente sobre coisas insignificantes
tais como ver o seu nome em último lugar nos memorandos da companhia ou receber a quarta via deles, pode ferir você. Pense com grandeza, e nenhuma dessas pequeninas coisas será capaz de impedir seu progresso. 4. Até mesmo a gagueira não passa de um detalhe sem importância. Um diretor de vendas contou-me que até mesmo a gagueira é um detalhe sem importância na profissão, se o vendedor tem realmente qualidades. Tenho um amigo, também diretor de vendas, que adora pregar peças, fazer brincadeiras idiotas, que muitas vezes nada tem engraçado. Há meses, um jovem apareceu no seu escritório citando um emprego. O rapaz era terrivelmente gago e meu amigo decidiu imediatamente pregar-me uma peça. Disse ao solicitante que, no momento, não estava precisando de nenhum vendedor, mas que sabia de um amigo, no caso eu, que tinha uma vaga a preencher. Depois telefonou-me e encheu o rapaz de esperança, fazendo-lhe um grande cartaz. Sem suspeitar de nada, respondi que o mandasse imediatamente. 30 minutos após, chegava ele. Ainda não tinha dito 3 palavras, e eu já havia percebido por que meu amigo se interessara tanto em enviá-lo a mim. E, eu sou já, Jack, falou o rapaz. O senhor X mandou-me aqui para falar-lhe a respeito de um emprego. Cada palavra era uma luta. Pensei comigo mesmo, esse camarada não será capaz de vender uma nota de $1 por 90 cents em Wall Street. Fiquei magoado com meu amigo, mas ao mesmo tempo com muita pena do rapaz, de modo que achei que o mínimo que podia fazer era dirigir-lhe algumas perguntas polidas, enquanto pensava numa boa desculpa por não poder empregá-lo. No entanto, à medida que íamos conversando, descobri que o rapaz não era nenhum bobo. Era inteligente. Portava-se muito bem, mas eu não podia esquecer o fato de ser gago. Finalmente resolvi encerrar a entrevista com uma última pergunta. Por que o senhor acha que é capaz de vender? Bem, respondeu ele, eu aprendo depressa, gosto de lidar com gente. Acho que a sua companhia é muito boa e que quero ganhar dinheiro. Sei que tenho uma certa dificuldade em falar, mas não me porto com isso, e acho que os outros também não se portarão. Sua resposta mostrou-me que ele possuía realmente qualificações importantes para um vendedor. Decidi imediatamente dar-lhe uma oportunidade. E sabe de uma coisa? Está trabalhando muito bem. Mesmo um problema na fala, numa profissão que exija falar, é uma trivialidade se a pessoa possui grandes qualidades. Pratique esses 3 processos que o ajudarão a pensar por cima das trivialidades. 1. Mantenha os olhos fixos no grande objetivo. Muitas vezes procedemos como o vendedor que, fracassando em sua tarefa, informa ao gerente: sim, mas estou certo de que convenci o freguês que ele estava errado. No que toca às vendas, o grande objetivo é ganhar mais vendas, não argumentos. No casamento, o grande objetivo é a paz, a felicidade, a tranquilidade e não ganhar as discussões ou falar. Eu podia dizer a mesma coisa. No trato com os empregados,
O grande objetivo é desenvolver todo o seu potencial e não criar problemas decorrentes de seus pequenos erros. Na vida com os vizinhos é o respeito mútuo e a amizade e não ver se você deve obrigá-los a se desfazer do cão, só porque uma vez ou outra ele late à noite. Parafraseando um ditado militar, é muito melhor perder uma batalha a perder a guerra. Mantenha os olhos fixos no grande alvo. 2. Pergunte-se sempre: é de fato importante? Vale a pena? Antes de se tornar negativamente excitado, faça essa pergunta: vale a pena ou é tão importante para mim fazer tanto barulho por causa disso? Não há meio melhor para evitar-se a frustração quando se trata de assuntos insignificantes. Pelo menos 90% das disputas e demandas jamais ocorreriam se encarássemos as situações difíceis com o "é realmente importante? Valerá a pena?" 3. Não se deixe apanhar na armadilha da trivialidade. Ao fazer discurso, resolver problemas ou tratar como os empregados, pense no que importa realmente, naquilo que faz diferença. Não se deixe submergir pelos problemas superficiais. Concentre-se nas coisas importantes. Faça esse teste para medir o tamanho do seu pensamento. Abaixo estão anotadas várias situações comuns e como encaram as mesmas situações os que pensam de modo mesquinho e os que pensam construtivamente. Examine-se, depois decida qual delas o conduzirá aonde você deseja ir, a maneira de pensar negativa ou positivamente. A mesma situação é tratada de dois modos completamente diversos. A escolha é sua, forma encarada pelo que pensa mesquinhamente. 1. Contas de despesas. Imagina meios de aumentar as rendas cortando as despesas. 2. Conversação. Fala das qualidades negativas de seus amigos, de sua companhia e dos seus concorrentes. 3. Progresso. Não tem perspectivas. 4. Futuro. Encara o futuro com limitações. 5. Trabalho. Procura meios com que evitar trabalho e novas coisas para fazer, em especial para auxiliar os outros. 6. Concorrência. Concorre com a média. 7. Problemas orçamentários. Imagina meios para economizar dinheiro cortando os itens necessários. 8. Objetivos. Procura pequenos objetivos. 9. Visão. Vê apenas as pequenas coisas. 10. Segurança. Preocupa-se com os problemas de segurança. 11. Sociedade. Cerca-se de pessoas que pensam mesquinhamente. 12. Amplia os pequenos erros e os transforma em problemas. Forma encarada pelo que pensa construtivamente. 1. Imagina meios de aumentar as rendas vendendo mais. 2. Fala das qualidades positivas de seus amigos, de sua companhia, dos seus concorrentes. 3. Acredita na redução das despesas ou, pelo menos, na estabilização das mesmas. 4. Vê o futuro muito promissor. 5. Procura novos meios. 6. Concorre com os melhores. 7. Imagina meios de aumentar os rendimentos e comprar mais itens necessários. 8. Procura grandes objetivos. 9. Preocupa-se com as grandes coisas. 10. Encara a segurança como uma companheira natural do sucesso. 11. Cerca-se de pessoas de ideias largas e progressistas. 12. Ignora os erros de pequenas consequências. Lembre-se que, de qualquer modo, compensa pensar positivamente. 1. Não se venda barato. Reprima o crime da autodepreciação. Concentre-se em suas possibilidades. Você é melhor do que pensa que é.
2. Use o vocabulário de quem pensa construtivamente. Empregue palavras positivas, entusiásticas, agradáveis, que prometem vitória, esperança, felicidade e prazer. Evite os termos que criem imagens desagradáveis de fracasso, derrota ou amargura. 3. Amplie sua visão. Não encare as coisas apenas como são atualmente, mas como poderão ser para o futuro. Habitue-se a valorizar as coisas, as pessoas e a si mesmo. 4. Encare o seu trabalho como uma coisa grandiosa. Pense de fato nele como uma coisa realmente importante. Sua futura promoção depende em grande parte da maneira pela qual você encara o seu emprego e pensa no seu trabalho atual. 5. Não pense em trivialidades. Focalize sua atenção nos objetivos grandiosos. Antes de se ver envolvido numa questão insignificante, pergunte a si mesmo se vale a pena, é realmente importante? Engrandeça-se pensando positivamente. Obrigada por ouvir até o final. E se você gostou do conteúdo, dê o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber